Você também já se fez a pergunta se estamos sozinhos neste universo infinitamente grande? Se você acha que nós, seres humanos, somos a única forma de vida inteligente, então você vai mudar de opinião depois deste vídeo. Porque agora vamos apresentar a você 20 misteriosos casos reais envolvendo OVNIs e encontros misteriosos com extraterrestres que definitivamente vão deixar você sem palavras. Então vamos começar diretamente com o primeiro caso, e esse é de arrepiar. 20º lugar, o assustador encontro com um alienígena. No ano de 1996, o Dr. Jonathan Reed, um apaixonado por caminhadas e pesquisador amador, teve um encontro extremamente assustador e controverso nas florestas do estado de Washington, nos Estados Unidos. Segundo o relato de Reed, o incidente aconteceu enquanto ele passeava com seu cachorro pela floresta. De acordo com Reed, uma criatura extraterrestre atacou seu cachorro, e então ele derrubou o ser com um golpe de um galho. Ele documentou suas experiências chocantes por meio de um vídeo e várias fotografias, que mostravam tanto o alienígena inconsciente, quanto um artefato misterioso que ele encontrou nas proximidades. Reed afirma que a criatura extraterrestre que ele fotografou tinha aproximadamente 1,70 m de altura, com uma estranha pele cinzenta que se diferenciava claramente da pele humana. Ela tinha olhos pretos, uma boca pequena com lábios finos, além de braços e pernas muito finos. Reed descreveu o ser como muito leve e acrescentou que, ao tocá-lo, sua superfície parecia emborrachada. Após o incidente na floresta, no qual Reed deixou o ser inconsciente, ele teria levado a criatura para casa e a envolvido em uma manta térmica para continuar a examiná-la e documentá-la. As fotos e o vídeo que Reed apresentou como prova mostram o ser em diferentes posições. E ele também afirmou que o alienígena esteve consciente em alguns momentos e emitia sons e ruídos estranhos. O objeto encontrado pelo Dr. Jonathan Reed perto do alienígena ficou conhecido como artefato Link. Ele é descrito como um pequeno objeto de superfície lisa e com a capacidade de flutuar. Esse artefato também seria capaz de emitir calor e possui símbolos enigmáticos que poderiam representar algum tipo de escrita ou identificação. Segundo os próprios relatos de Reed, ele afirmou que, depois de recuperar completamente a consciência, o alienígena fugiu em pânico para a floresta e desapareceu sem deixar rastros. Reed, no entanto, disse que ficou com o misterioso artefato Link que havia encontrado perto do alienígena. Reed também afirmou que, por causa de suas descobertas e de seus esforços para divulgar a verdade, foi seriamente ameaçado e permanentemente vigiado por 2 homens misteriosos, completamente vestidos de preto. O Dr. Reed apresentou suas provas em diferentes meios de comunicação e conferências, o que provocou intensos debates e especulações dentro da comunidade ufológica e entre o público em geral. O caso também chamou a atenção de especialistas forenses e pesquisadores de OVNIs, que tentaram verificar a autenticidade dos artefatos e das imagens apresentados. Enquanto alguns consideram a história de Jonathan Reed uma das provas mais convincentes de visitas extraterrestres, outros duvidaram fortemente da autenticidade das provas. Antes de continuarmos, uma pergunta rápida para você. Você acredita na existência de extraterrestres? Ou seja, em seres muito mais inteligentes e avançados do que nós? Escreva simplesmente nos comentários abaixo, sim ou não. Estamos muito curiosos para saber as respostas de vocês. Se você está gostando do vídeo, deixe sua inscrição no canal e um like. Muito obrigado. 19º lugar. O misterioso OVNI no aeroporto. No dia 7 de novembro de 2006, o Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago se tornou palco de um dos mais impressionantes incidentes envolvendo OVNIs da história recente.
Vários funcionários do aeroporto, incluindo pilotos e equipes de solo, relataram, de forma independente uns dos outros, ter avistado um objeto voador não identificado diretamente sobre o aeroporto. O objeto foi descrito como grande, metálico e em forma de disco, e parecia permanecer completamente imóvel, pairando sobre o aeroporto por cerca de 5 minutos. As testemunhas disseram que, apesar das más condições climáticas, o objeto era claramente visível. Ele não emitia nenhum som audível, algo que os observadores, chocados, consideraram extremamente incomum. O momento provavelmente mais dramático do incidente foi a súbita ascensão do objeto em direção ao céu. Segundo as testemunhas, o OVNI disparou para cima a uma velocidade incrível, deixando para trás um buraco claramente visível na camada de nuvens, que permaneceu visível por algum tempo. Esse fenômeno incrível foi observado por vários funcionários do aeroporto e posteriormente comprovado por inúmeras fotos tiradas pelas testemunhas. O incidente foi inicialmente comunicado internamente no aeroporto e só ganhou a atenção da mídia algumas semanas depois, quando o Chicago Tribune publicou uma matéria sobre o caso. A história despertou interesse nacional e internacional e foi abordada em inúmeros noticiários e, posteriormente, em documentários de televisão. A Federal Aviation Administration, responsável pela regulamentação e supervisão de todos os aspectos da aviação civil nos Estados Unidos, inicialmente não realizou nenhuma investigação oficial, pois descartou o incidente como um fenômeno meteorológico. Essa curiosa explicação, no entanto, foi questionada por pesquisadores de OVNIs e por muitas testemunhas que estão convencidos de que se tratava definitivamente de um objeto voador não identificado. O incidente no aeroporto O'Hare continua sendo, até hoje, um acontecimento enigmático e fascinante. Ele é frequentemente citado como um dos casos mais convincentes de avistamentos de OVNIs, sobretudo devido à credibilidade das testemunhas e às evidências físicas na forma de fotografias. 18º lugar. O encontro assustador em Falkville. Em outubro de 1973, Falkville, no Alabama, se tornou palco de um dos acontecimentos mais assustadores da história dos conhecidos avistamentos de alienígenas. O chefe de polícia Jeff Greenhall recebeu uma ligação de uma pessoa extremamente apavorada e em pânico, que afirmava estar sendo perseguida por um objeto metálico. Equipado com sua câmera, o chefe de polícia foi até o local do ocorrido, mas o que ele encontrou ali é extremamente perturbador. Na noite de 17 de outubro de 1973, Jeff Greenhall saiu para verificar o relato feito por telefone por um cidadão assustado sobre um OVNI. O que Greenhall encontrou, no entanto, não foi um típico objeto voador, mas uma figura humanoide, completamente vestida com um traje metálico e refletivo que parecia papel alumínio. A figura se movia de maneira rígida e robótica. Greenhall aproveitou a oportunidade para tirar algumas fotos daquela estranha figura, embora, infelizmente, devido às circunstâncias e à agitação daquele momento, as imagens tenham ficado apenas borradas. As fotos tiradas por Greenhall são de baixa qualidade, mas oferecem detalhes suficientes para perceber que se trata de algo não humano. Jeff Greenhall revelou alguns detalhes interessantes sobre a estranha figura metálica que havia fotografado em Falkville. Ele descreveu a figura como tendo aproximadamente o tamanho de um ser humano, mas com um andar rígido e nada natural, quase como se fosse mecânica ou robótica. Greenhall também ressaltou que a figura estava envolta em algo que parecia papel alumínio brilhante e que esse material fazia um ruído crepitante a cada movimento. Apesar de suas tentativas de se comunicar com a figura, ele não recebeu nenhuma resposta. E a assustadora figura parecia não emitir qualquer som além do farfalhar de seu traje.
O encontro durou apenas pouco tempo, e a figura metálica se movia a uma velocidade que Greenhall descreveu como mais rápida do que qualquer ser humano, antes de desaparecer sem deixar rastros. Existe uma teoria muito interessante que sugere que a estranha figura metálica, vista e fotografada por Jeff Greenhall, poderia fazer parte de alguma tecnologia terrestre secreta, como um robô avançado ou algum tipo de traje experimental. Alguns acreditam até mesmo que essa figura metálica tenha origem extraterrestre e que tenha sido trazida à Terra por alienígenas para explorar o planeta e realizar pesquisas. O encontro e os acontecimentos que se seguiram tiveram consequências significativas para a vida de Greenhall, incluindo dificuldades em sua carreira e problemas relacionados à sua segurança pessoal, já que sua casa pegou fogo de maneira inexplicável pouco depois da divulgação das fotos. O encontro com o Metal Man de Falkville continua sendo um caso fascinante, tanto para pesquisadores de OVNIs quanto para céticos. Alguns consideram as fotos uma prova de visitantes extraterrestres, enquanto outros suspeitam que a figura metálica possa ter sido uma farsa, possivelmente alguém usando um traje de proteção. Jeff Greenhall considera a explicação do traje de proteção um absurdo, pois a figura metálica correu a uma velocidade tão alta que ele tem 100% de certeza de que definitivamente não era humana. A verdadeira natureza da figura do Metal Man permanece desconhecida até hoje, tornando este caso um dos maiores mistérios. 17º lugar. A queda do OVNI em Roswell. O incidente de Roswell é um dos acontecimentos mais famosos e mais discutidos da história da ufologia. Ele ocorreu no verão de 1947, perto da cidade de Roswell, no Novo México, Estados Unidos, e até hoje permanece no centro de controvérsias e especulações. Em julho de 1947, o fazendeiro William Mac Brazel encontrou destroços incomuns em suas terras perto de Roswell. Os destroços pareciam metálicos, apresentavam marcas estranhas e eram feitos de um material excepcionalmente leve, mas resistente. Brazel comunicou a descoberta às autoridades locais, o que levou a uma investigação por parte dos militares. Inicialmente, os militares divulgaram um comunicado à imprensa confirmando que um OVNI havia sido recuperado. A notícia imediatamente despertou enorme interesse. Mas pouco tempo depois, os militares retiraram essa declaração e passaram a afirmar que os destroços recuperados pertenciam a um balão meteorológico que havia caído. A rápida retirada da declaração original e a natureza misteriosa dos destroços deram origem a especulações que persistem até hoje. Muitos acreditam que os militares realmente recuperaram os restos de uma nave extraterrestre e que a história do balão meteorológico não passou de um acobertamento. Essa teoria é reforçada por relatos de testemunhas, que afirmam ter visto não apenas destroços incomuns, mas também corpos de extraterrestres. Segundo informações de pessoas ligadas ao caso, os restos da nave espacial e os corpos dos alienígenas foram levados para uma instalação secreta para serem examinados mais detalhadamente. Um dos locais frequentemente mencionados nesse contexto é a Área 51. A Área 51 é uma instalação militar altamente secreta localizada no deserto de Nevada. Oficialmente conhecida como Nevada Test and Training Range, essa base se tornou famosa principalmente pelo enorme sigilo que a envolve e por suas supostas ligações com pesquisas e tecnologias relacionadas a OVNIs. Ao longo dos anos, todo o segredo que cerca essa misteriosa base deu origem a inúmeras teorias, incluindo a afirmação de que tecnologias extraterrestres estariam sendo submetidas à engenharia reversa no local, ou de que a base seria um ponto central das investigações governamentais sobre vida extraterrestre.
Alguns especialistas afirmam que o rápido avanço tecnológico que nós, seres humanos, vivenciamos nas décadas após a queda do OVNI de Roswell, em 1947, seria resultado de tecnologias originalmente provenientes dessa nave extraterrestre. Acredita-se que os materiais e as tecnologias recuperados do OVNI que caiu tenham sido estudados por cientistas e engenheiros, e que os conhecimentos obtidos a partir deles tenham sido incorporados às tecnologias modernas. Uma das teorias mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais malucas em torno do incidente de Roswell é a ideia de que os alienígenas envolvidos seriam, na verdade, viajantes do tempo vindos de um futuro distante. Segundo essa teoria, o OVNI extremamente avançado teria sido enviado intencionalmente para a nossa época, com o objetivo de acelerar, de forma deliberada, o progresso tecnológico da humanidade e, assim, influenciar o curso da história. Nesse caso, esses alienígenas não seriam seres desconhecidos, vindos do espaço, mas seres humanos do futuro que viajaram de volta ao seu próprio passado, para nos entregar sua tecnologia na forma do OVNI. Temos que admitir que essa é uma ideia bem maluca, mas quem sabe? O incidente de Roswell influenciou profundamente a maneira como a cultura popular enxerga os OVNIs e a vida extraterrestre. Ele levou à criação de inúmeros grupos de pesquisa sobre OVNIs e desencadeou uma fascinação e um debate que continuam até hoje sobre a possibilidade de contato extraterrestre. Todos os anos, Roswell atrai milhares de turistas e entusiastas de OVNIs que querem descobrir a verdade sobre o incidente. 16º lugar. A foto do alienígena verde. Em dezembro de 1987, Philip Spencer, um ex-policial, teve um encontro incomum em Ilkley Moor, em West Yorkshire, na Inglaterra. Esse incidente é considerado um dos casos mais conhecidos no mundo das pesquisas sobre OVNIs e alienígenas, principalmente por causa de uma foto que Spencer tirou durante seu encontro. Philip Spencer saiu de casa bem cedo pela manhã, com a intenção de reunir algumas provas fotográficas para suas suspeitas sobre luzes e atividades estranhas em Ilkley Moor. Equipado com uma câmera, ele seguiu pelo terreno coberto de neblina. Depois de algum tempo, percebeu uma pequena figura verde que se movia rapidamente. Spencer seguiu a figura e conseguiu tirar uma foto pouco antes de ela desaparecer. A imagem que ele capturou mostra uma figura borrada que lembra as descrições clássicas de um pequeno homem verde. Philip Spencer relatou que o ser verde que fotografou em Ilkley Moor tinha aproximadamente 1,20 m de altura e se movia de uma maneira extremamente estranha, que ele descreveu como não humana. Ele também mencionou que o assustador ser segurava uma espécie de caixa preta em uma das mãos antes de desaparecer. Spencer sentiu-se fortemente atraído pelo ser e decidiu segui-lo, o que acabou permitindo que ele tirasse a foto. Além de seu avistamento, Spencer afirmou que, durante o encontro com essa figura verde, teria vivenciado uma distorção temporal. Ele afirmou que sua bússola parou de funcionar e que chegou em casa muito mais tarde do que esperava, o que indicaria um período de tempo perdido. Spencer também fez registros de um objeto voador não identificado, que, no entanto, receberam menos atenção. A imagem foi posteriormente analisada, mas, devido à baixa qualidade da fotografia, não foi possível chegar a nenhuma conclusão definitiva sobre a autenticidade ou a natureza do ser retratado. O caso de Ilkley Moor continua sendo um capítulo interessante na história dos encontros extraterrestres. E é frequentemente citado em discussões sobre a possibilidade de vida fora do nosso próprio planeta. Algumas pessoas estão convencidas de que essa foto é uma entre muitas provas que indicam que nós, seres humanos, não estamos sozinhos neste universo infinitamente grande.
15º lugar, o caso do alienígena do Atacama. No ano de 2003, uma descoberta impressionante foi feita no deserto do Atacama, no Chile. Um pequeno corpo mumificado que imediatamente causou enorme repercussão devido às suas características físicas incomuns. O corpo media apenas cerca de 15 centímetros. Tinha um crânio alongado e uma estrutura óssea incomum, o que deu origem a especulações sobre sua possível origem extraterrestre. Uma foto dessa mini-múmia circulou pelo mundo inteiro e provocou intensos debates tanto na comunidade científica quanto entre entusiastas de OVNIs. O caso ganhou ainda mais atenção quando o renomado pesquisador de OVNIs e jornalista Stephen Greer se interessou pelo assunto e o incluiu em suas investigações. Para tentar desvendar esse mistério, foram realizados extensos testes genéticos. Essas análises revelaram que o DNA do humanoide era de origem humana. Os testes mostraram que provavelmente se tratava de um feto humano com graves anormalidades genéticas. Os cientistas identificaram mutações que contribuíram para as características físicas incomuns, como o tamanho e o formato do crânio. Mas algumas pessoas não ficaram satisfeitas com essas explicações e tiveram a sensação de que a verdade sobre a origem desse pequeno ser estava sendo encoberta. Os críticos argumentam que as características físicas únicas e as anomalias genéticas do humanoide não podem ser completamente explicadas por doenças humanas ou distúrbios genéticos. Por isso, algumas pessoas estão convencidas de que essa mini-múmia é claramente um extraterrestre. No entanto, pesquisadores conseguiram determinar que esse humanoide de aparência estranha provavelmente tinha origem chilena e possivelmente menos de 500 anos de idade. Embora a comunidade científica concorde amplamente que o humanoide do Atacama é de origem humana, algumas pessoas ainda o consideram uma prova inequívoca da existência de vida extraterrestre. 14º lugar. O misterioso vídeo do alienígena. Stan Romanek, um conhecido e controverso entusiasta de OVNIs, causou enorme repercussão nos anos 2000 com uma série de vídeos que mostram seres extraterrestres. Um dos mais conhecidos desses vídeos, frequentemente chamado de Peeping Tom, mostra o rosto de um extraterrestre que aparece de repente em uma janela. Stan Romanek afirma, desde o início dos anos 2000, ter tido repetidos contatos com seres extraterrestres. Os vídeos apresentados por ele fazem parte de suas tentativas de sustentar suas alegações com provas. O vídeo Peeping Tom, divulgado no final dos anos 2000, mostra um rosto pálido, com olhos enormes, que aparece na escuridão junto a uma janela e, de repente, desaparece novamente. Romanek afirma que o vídeo foi gravado durante um de seus muitos encontros, nos quais ele tentava documentar a presença desses seres extraterrestres. Stan Romanek descreveu em seus depoimentos e entrevistas os seres que registrou em vídeo como extremamente avançados e comunicativos. Ele afirma que esses extraterrestres transmitiram a ele informações que, na maioria das vezes, estão relacionadas a questões globais e cósmicas. Romanek mencionou que os seres extraterrestres estariam especialmente preocupados com os problemas ambientais da Terra e que suas interações serviriam como alertas para a humanidade. Ele descreveu os alienígenas como extremamente inteligentes e capazes de se comunicar telepaticamente, o que levou Romanek a levar suas mensagens a sério. Em algumas de suas palestras e livros, Romanek relata que os extraterrestres lhe forneceram informações sobre o futuro da Terra e sobre as consequências devastadoras das ações humanas. Os alienígenas alertam as pessoas sobre desastres ambientais devastadores que estariam por vir e ressaltam a necessidade de desenvolver relações interplanetárias. Mas a autenticidade dos vídeos dos alienígenas é extremamente controversa.
Críticos e alguns especialistas questionam a autenticidade das gravações, apontando para possíveis manipulações digitais ou cenas encenadas. Apesar das muitas controvérsias, os vídeos foram analisados por diversas pessoas. Enquanto alguns pesquisadores de OVNIs consideram os vídeos convincentes, outros chegam à conclusão de que eles não podem ser verificados de forma suficiente para servirem como provas claras. Romanek mencionou diversas vezes, em entrevistas e apresentações, que acredita que esses seres não são hostis e que demonstram interesse pela Terra e pela espécie humana. Romanek frequentemente interpretou a presença deles e aquilo que considerava serem suas mensagens no contexto de alertas sobre problemas ambientais e da necessidade de a humanidade mudar seus caminhos. Os vídeos de Stan Romanek atraíram enorme atenção e provocaram muitos debates dentro da comunidade ufológica e muito além dela. Eles fazem parte de uma discussão muito mais ampla sobre a possibilidade de vida extraterrestre e a credibilidade dos avistamentos de OVNIs. 13º lugar. As fotos do OVNI de McMinnville. Na primavera de 1950, Paul Trent, um fazendeiro de McMinnville, no Oregon, viveu junto com sua esposa Evelyn um acontecimento que se tornaria um dos mais famosos da história da pesquisa sobre OVNIs. Os dois fotografaram um objeto voador não identificado diretamente sobre sua fazenda, dando origem a imagens icônicas que foram publicadas em jornais e revistas do mundo inteiro. No dia 11 de maio de 1950, Evelyn Trent percebeu um objeto estranho no céu enquanto estava do lado de fora de sua fazenda. Ela chamou seu marido, Paul Trent, que rapidamente pegou sua câmera e tirou 2 fotos de alta qualidade do objeto voador antes que ele desaparecesse. As fotos mostram um objeto em forma de disco, com uma superfície brilhante, pairando de forma inclinada no ar. Paul e Evelyn Trent contaram que não ouviram absolutamente nenhum som enquanto o observavam e fotografavam o objeto. Paul Trent descreveu o objeto como prateado e luminoso, pairando pelo céu em completo silêncio. Ele também afirmou que o objeto desapareceu em altíssima velocidade pouco depois de ter tirado as fotos. Paul e Evelyn Trent ficaram profundamente chocados e, a princípio, hesitaram em divulgar suas imagens. Mas um amigo os convenceu a entregar as fotos ao jornal local, o McMinnville Telephone Register. As imagens imediatamente causaram enorme repercussão e, posteriormente, foram publicadas pela revista Life, uma das principais publicações dos Estados Unidos na época. Isso ajudou a atrair a atenção da imprensa nacional e internacional para o incidente. A autenticidade das fotos dos Trent foi intensamente investigada ao longo dos anos. Enquanto alguns especialistas as consideram uma das provas mais convincentes da existência de extraterrestres, outros especulam sobre a possibilidade de uma fraude. Diversas investigações científicas e jornalísticas chegaram, por fim, à conclusão de que as imagens não apresentam sinais de manipulação. A autenticidade é reforçada principalmente pela nitidez e pelos detalhes visíveis nas fotos. Ainda assim, a verdadeira natureza do objeto fotografado permanece desconhecida e continua sendo alvo de especulações e teorias. Os Trent reafirmaram sua sinceridade em diversas entrevistas e mantiveram sua história, apesar da pressão pública e da mídia. Eles nunca afirmaram que o objeto era definitivamente extraterrestre, mas ressaltaram que não sabiam o que aquilo era. O fato de serem simples fazendeiros, sem interesse em chamar atenção ou obter ganhos financeiros com as fotos, conferiu grande credibilidade à história. Afinal, originalmente eles nem sequer queriam divulgar as fotos. Foi um amigo que acabou convencendo os dois a mostrá-las ao jornal local.
Esse caso é um exemplo clássico de como um acontecimento inesperado pode levantar questões profundas sobre o nosso mundo e sobre a possível existência de civilizações extraterrestres. 12º lugar. O incidente com OVNI na Ariel School. Esse fascinante incidente com OVNI chamou enorme atenção não apenas na comunidade local, mas também no mundo inteiro. E é frequentemente considerado um exemplo convincente de um encontro extraterrestre. Tudo aconteceu em setembro de 1994, na Ariel School, em Ruwa, no Zimbábue. Mais de 60 crianças em idade escolar relataram, de forma independente umas das outras, ter visto um objeto voador não identificado e vários seres extraterrestres no terreno da escola. Esse acontecimento, aliás, é considerado um dos casos mais bem documentados de encontros extraterrestres. As crianças, com idades entre 6 e 12 anos, estavam ao ar livre durante um intervalo, quando perceberam um objeto brilhante e vários seres de baixa estatura nas proximidades. Esses seres foram descritos como tendo aproximadamente 1 metro de altura, com cabeças grandes e olhos ovais. Segundo os relatos das crianças, os seres pareciam caminhar pelo terreno da escola e depois desapareceram de repente quando as crianças tentaram se aproximar deles. Os relatos das crianças foram surpreendentemente consistentes. Muitas delas fizeram desenhos do OVNI e dos seres, que eram muito semelhantes em forma e detalhes, algo que deixou pesquisadores e psicólogos perplexos. O famoso pesquisador de OVNIs e psiquiatra Dr. John Mack visitou a escola para conversar com as crianças e avaliar a credibilidade de seus relatos. Embora não existam provas físicas do acontecimento, como fotografias, o incidente é sustentado pela forma séria e detalhada com que as crianças relataram suas experiências. Cientistas e psicólogos não encontraram qualquer indício de que as crianças tivessem inventado o encontro. As crianças descreveram o OVNI como um objeto enorme e brilhante que pousou perto do terreno da escola. Algumas o descreveram como um disco, outras como tendo formato de charuto, mas em todos os relatos ele era impressionantemente grande. As crianças relataram ter visto vários seres pequenos nas proximidades do OVNI. Esses seres foram descritos como tendo cerca de 1 metro de altura, olhos ovais e pretos, e um rosto muito estreito. Sua pele era escura ou cinzenta. Embora os alunos tenham descrito os seres como tendo uma aparência amigável, sua presença ainda era estranha e assustadora para as crianças. Algumas das crianças sentiram que os seres tentavam se comunicar com elas, e algumas relataram transmissão de pensamentos ou comunicação telepática. As mensagens que as crianças teriam recebido frequentemente envolviam alertas sobre danos ambientais e o futuro da Terra. Muitos dos alunos ficaram assustados, enquanto alguns ficaram curiosos. A experiência como um todo foi profunda e emocional para as crianças, e todas estavam completamente convencidas da realidade daquilo que tinham visto. Esses relatos foram registrados em inúmeros documentários e entrevistas, nos quais os desenhos e os depoimentos das crianças foram apresentados como provas centrais. A maneira como as crianças, de forma independente umas das outras, relataram experiências semelhantes, contribuiu para a credibilidade de seus depoimentos e transformou o caso em um dos exemplos mais convincentes de avistamentos relatados de alienígenas e OVNIs. 11º lugar. A melhor foto de um OVNI de todos os tempos. Em agosto de 1990, uma das fotos de OVNIs mais conhecidas e controversas foi tirada perto de Calvine, na Escócia. Essa foto mostra um objeto enorme, em forma de diamante, no céu, pairando sobre a paisagem escocesa. A imagem foi registrada por 2 caminhantes que se depararam com o fenômeno por puro acaso e rapidamente pegaram sua câmera para registrar tudo.
O misterioso objeto na imagem é enorme e claramente visível no céu. Ele apresentava uma superfície metálica e estruturada e não possuía nenhum meio de propulsão visível, como asas ou hélices. Segundo relatos, o objeto permaneceu completamente imóvel no ar durante vários minutos, antes de finalmente partir em altíssima velocidade. Na foto, também é possível ver um avião. Esse detalhe aumenta ainda mais a complexidade da imagem e tem sido frequentemente citado como prova da autenticidade do avistamento. Ela mostra um jato voando perto do OVNI, o que ressalta ainda mais o tamanho e a aparência incomum do objeto desconhecido. A presença do jato provocou ainda mais discussões sobre a possível atenção que os militares poderiam ter dedicado ao objeto não identificado. Isso porque realmente parece que o avião está perseguindo ou acompanhando o objeto desconhecido. Depois que os caminhantes tiraram a foto, eles a entregaram às autoridades locais e, posteriormente, ela foi encaminhada ao Ministério da Defesa britânico. O que se seguiu foi um longo período de absoluto sigilo. O Ministério da Defesa britânico classificou a foto como ultra-secreta, o que deu origem a teorias e especulações sobre um possível acobertamento. Uma das teorias mais comuns é que o objeto seria algum tipo de tecnologia militar secreta, possivelmente uma aeronave experimental. Essa teoria é parcialmente sustentada pela presença do jato, o que poderia indicar que os militares estavam acompanhando e monitorando o objeto. Algumas pessoas, no entanto, estão absolutamente convencidas de que o objeto em forma de diamante era uma nave extraterrestre. Essa teoria é sustentada pela forma incomum e pelo comportamento do objeto, que se diferenciava claramente de aviões convencionais ou de outras aeronaves conhecidas. A existência da foto só se tornou conhecida muitos anos depois, quando, graças a pedidos de acesso à informação e à persistência de pesquisadores de OVNIs e jornalistas, ela finalmente veio à tona. Mas, até hoje, muitas perguntas continuam sem resposta, principalmente em relação à verdadeira natureza do objeto e aos motivos de todo o sigilo inicial. Isso levanta questões importantes sobre a transparência dos governos e a existência de tecnologias desconhecidas. Será que esta imagem mostra uma tecnologia militar secreta ou realmente um objeto extraterrestre? Quem sabe? 10º lugar. O assustador incidente no Brasil. As criaturas extraterrestres com grandes olhos vermelhos. Na pequena cidade de Varginha, no sul do Brasil, ocorreu, no início de 1996, um incidente, que até hoje é considerado um dos casos mais impressionantes e controversos da história da ufologia. O incidente, frequentemente chamado de Roswell brasileiro, começou com relatos sobre uma criatura estranha e assustadora, que teria sido vista após a queda de um objeto voador não identificado. No dia 20 de janeiro de 1996, vários moradores de Varginha afirmaram ter visto um disco voador no céu. Mas o que torna esse caso especialmente intrigante são os relatos que surgiram em seguida sobre o avistamento de várias criaturas estranhas e assustadoras na cidade. Testemunhas descreveram esses seres como tendo aproximadamente 1,60 m de altura, com uma pele escura e de aparência úmida, grandes olhos vermelhos e um corpo muito magro. O encontro provavelmente mais conhecido aconteceu quando 3 mulheres, as irmãs Liliane e Valquíria Fátima Silva e sua amiga Kátia Andrade Xavier, afirmaram ter visto uma dessas criaturas perto de um terreno abandonado. Elas descreveram o ser como assustado e debilitado e disseram que ele tinha uma espécie de pele oleosa, grandes pés em forma de V e uma cabeça bastante pronunciada, quase triangular. O incidente rapidamente chamou a atenção da mídia brasileira e, posteriormente, também de ufólogos internacionais.
Segundo muitos relatos, os militares brasileiros não apenas teriam isolado a área, mas também capturado uma ou mais criaturas e as transportado para uma instalação secreta. O governo brasileiro e os militares sempre negaram que um incidente desse tipo tenha ocorrido, ou que qualquer criatura extraterrestre tenha sido capturada. O incidente de Varginha continua sendo um capítulo fascinante da pesquisa sobre OVNIs, cercado por muitos mistérios, inúmeras teorias e perguntas sem resposta. 9º lugar. O piloto extraterrestre. No ano de 1897, quando o mundo estava às portas do século XX e a humanidade apenas começava a conquistar os céus com balões e as primeiras construções semelhantes a aeronaves, um acontecimento extremamente misterioso ocorreu na pequena cidade de Aurora, no Texas. Esse estranho incidente conta a história de uma aeronave que teria caído em circunstâncias misteriosas e de seu igualmente enigmático piloto de origem não terrestre. Na manhã do dia 17 de abril de 1897, moradores de Aurora relataram ter visto um objeto voador não identificado no céu, que de repente caiu no chão com um estrondo ensurdecedor. Segundo os relatos da época, os destroços do objeto e o corpo do piloto foram encontrados nas proximidades do local da queda. As descrições do objeto variavam, mas muitas testemunhas o compararam a um dirigível ou a um objeto em forma de disco. A história toma um rumo ainda mais fascinante quando se trata do destino do piloto. E isso porque, segundo relatos, o ser não era humano e apresentava características que hoje associaríamos aos clássicos alienígenas. Segundo a história, os moradores de Aurora enterraram o piloto extraterrestre no cemitério local. Ao longo dos anos, o incidente de Aurora despertou tanto ceticismo quanto curiosidade. Enquanto alguns descartam o incidente como uma fraude, outros o consideram uma das primeiras provas de visitas extraterrestres à Terra. Seja mito ou realidade, a história do OVNI de Aurora continua sendo um grande mistério, que desperta a imaginação e nos lembra o quanto o nosso universo é insondável. 8º lugar, o incidente com OVNI, em Westall. Na manhã do dia 6 de abril de 1966, os tranquilos subúrbios de Melbourne, na Austrália, se tornaram palco de um dos mais impressionantes e mais bem documentados incidentes com OVNIs da história. Em Westall, não muito longe da capital do estado de Victoria, centenas de alunos e professores da escola secundária local vivenciaram um encontro que marcaria para sempre suas vidas e a pesquisa sobre OVNIs. Tudo começou quando um objeto voador não identificado, descrito como cinza prateado e em forma de disco, apareceu no céu em plena luz do dia. Testemunhas relataram que o objeto permaneceu pairando por algum tempo antes de pousar atrás de uma floresta próxima. Alunos e professores, movidos pela curiosidade, correram para fora para tentar ver o fenômeno, apenas para observar o objeto decolar novamente pouco tempo depois e desaparecer a uma velocidade incrível. O extraordinário nesse incidente não é apenas o número de testemunhas. Mais de 200 pessoas presenciaram o acontecimento. Mas também a variedade dos relatos que, apesar de pequenas diferenças nos detalhes, apresentavam uma semelhança impressionante na descrição desse misterioso OVNI. Muitas das testemunhas eram adolescentes, cujas perspectivas e reações espontâneas reforçam a autenticidade de suas experiências. Apesar do impressionante número de testemunhas e da enorme atenção que o incidente despertou, as investigações e explicações oficiais permaneceram insatisfatórias. O governo australiano e os militares divulgaram poucas informações, e alguns relatos indicaram que teriam sido feitos esforços para suprimir provas ou ridicularizar os depoimentos das testemunhas.
Nos anos que se seguiram ao incidente, pesquisadores e jornalistas se empenharam em lançar luz sobre o mistério. Muitas das testemunhas originais vieram a público, compartilharam suas histórias e lutaram pelo reconhecimento do caso e por uma investigação minuciosa do incidente. Mesmo assim, muitas perguntas continuam sem resposta. 7º lugar. A onda de OVNIs na Bélgica. Entre 1989 e 1990, a Bélgica se tornou o epicentro de um fenômeno extraordinário, que ficou conhecido como a onda de OVNIs na Bélgica. Durante um período de vários meses, milhares de cidadãos relataram ter visto objetos voadores triangulares incomuns cruzando o céu noturno. Esses objetos se destacavam por suas manobras extraordinárias, sua capacidade de mudar abruptamente de velocidade e de permanecer pairando quase em completo silêncio por longos períodos. O acontecimento mais impressionante de toda essa onda ocorreu na noite do dia 30 de março de 1990. A Força Aérea Belga detectou alvos não identificados no radar e enviou caças F-16 para interceptar os intrusos. O que se seguiu foi uma série de manobras nas quais os OVNIs triangulares pareciam escapar com uma facilidade impressionante dos modernos caças, mudando de posição com uma precisão misteriosa e atingindo velocidades e realizando mudanças de altitude que iam muito além dos limites da tecnologia aeronáutica conhecida na época. O reconhecimento oficial do incidente pelos militares belgas conferiu uma credibilidade especial às observações e provocou intensas discussões e investigações dentro da comunidade de pesquisadores de OVNIs e também na mídia. O Major-General Wilfried de Brouwer, então chefe da Divisão de Operações da Força Aérea Belga, confirmou os encontros e ressaltou a incapacidade da Força Aérea de identificar ou sequer interceptar os objetos. Fotos e vídeos registrados durante essa onda, assim como os registros de radar da Força Aérea, oferecem uma visão fascinante dos acontecimentos, embora, no fim das contas, levantem mais perguntas do que respostas. Apesar de extensas investigações e inúmeras teorias, a origem e a natureza dos objetos triangulares sobre a Bélgica continuam sem explicação. Assim, a onda de OVNIs na Bélgica permanece como um dos exemplos mais convincentes de objetos voadores não identificados da história recente. 6º lugar, o antigo OVNI do Japão. A história do Utsurubuni. No ano de 1803, ao longo da costa de Haratonohama, no Japão, ocorreu um encontro, que deixou pescadores e moradores da região igualmente impressionados. Em um dia ensolarado, os pescadores avistaram uma embarcação estranha que lentamente se aproximava deles. Era diferente de tudo o que já haviam visto antes. Um barco misterioso, com pequenas janelas e um formato incomum. A estranha embarcação, que se parece com um OVNI e foi descoberta pelos pescadores japoneses, é frequentemente chamada de Utsurobuni, que traduzido significa navio vazio ou barco vazio. Ela é descrita como um barco de formato incomum, com pequenas janelas e uma estrutura estranha que se diferenciava claramente dos barcos convencionais daquela época. Quando os pescadores se aproximaram, uma jovem mulher apareceu diante deles. Ela vestia roupas que lhes pareciam estranhas, e seus cabelos tinham uma cor que eles jamais haviam visto antes. Em suas mãos, a misteriosa mulher segurava uma estranha caixa quadrada e falava uma língua completamente desconhecida pelos pescadores. Os pescadores ficaram perplexos e curiosos ao mesmo tempo. Eles levaram a mulher para a costa e tentaram desesperadamente se comunicar com ela, mas a barreira linguística se mostrou impossível de superar. Esse acontecimento rapidamente se transformou primeiro em um mistério local e depois em um mistério nacional. As especulações sobre a identidade da mulher começaram a se multiplicar.
Alguns acreditavam que ela vinha de um continente distante, cuja existência era desconhecida pelos habitantes do Japão naquela época. Outros acreditavam que ela era uma visitante extraterrestre, que havia chegado das profundezas do espaço. Não existem registros detalhados sobre o que aconteceu com essa misteriosa mulher depois de sua descoberta. Menciona-se apenas que ela foi acolhida pela comunidade local e passou a viver ali. Quinto lugar, OVNIs na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, em meio aos combates ferozes e aos avanços tecnológicos, os céus noturnos sobre a Europa e o Pacífico foram palco de um fenômeno que até hoje fascina tanto historiadores quanto pesquisadores de OVNIs. Os chamados Foo Fighters, nomeados a partir de uma expressão popular dos quadrinhos da época, eram esferas ou objetos luminosos que foram observados por pilotos de combate aliados, seguindo seus aviões a velocidades incríveis. Esses encontros, documentados principalmente entre 1944 e 1945, foram extremamente misteriosos e perturbadores para aqueles que os vivenciaram. Os pilotos descreveram os Foo Fighters como objetos luminosos que voavam em formações ou acompanhavam aeronaves individuais por grandes distâncias, sem demonstrar qualquer comportamento hostil. Essas misteriosas esferas eram capazes de realizar mudanças bruscas de direção, atingir velocidades e executar manobras que iam muito além das capacidades dos aviões daquela época. Inicialmente, os aliados temiam que os Foo Fighters fossem algum novo tipo de tecnologia inimiga, possivelmente dispositivos de reconhecimento alemães ou japoneses. Mas os alemães estavam igualmente confusos e tinham seus próprios relatos sobre fenômenos semelhantes, o que levou à suspeita de que se tratava de um fenômeno de origem não terrestre. Depois da guerra, os Foo Fighters se tornaram objeto de inúmeras investigações, enquanto alguns pesquisadores tentaram explicá-los como interpretações equivocadas de fenômenos naturais, como ilusões de ótica sob as condições extremas dos voos em alta velocidade. Essas explicações, muitas vezes, continuaram insuficientes para explicar o comportamento observado dos objetos. Até hoje, os Foo Fighters continuam sendo um dos mistérios não solucionados da Segunda Guerra Mundial. Eles representam um dos primeiros exemplos de avistamentos de OVNIs na história moderna. Esses encontros não apenas despertaram a imaginação de pessoas no mundo inteiro, mas também estabeleceram as bases para as pesquisas posteriores sobre OVNIs e para o interesse pela vida extraterrestre e sua possível presença na Terra. Quarto lugar, o incidente do Passo Dyatlov. No congelante mês de fevereiro de 1959, ocorreu nos Montes Urais, um dos lugares mais remotos e inóspitos da Rússia, um incidente que até hoje é considerado um dos casos mais assustadores e mais discutidos da história dos fenômenos inexplicáveis. O incidente no Passo Dyatlov, que recebeu esse nome em homenagem ao líder do grupo, Igor Dyatlov, é conhecido principalmente pela morte trágica e misteriosa de 9 excursionistas, que perderam a vida em circunstâncias inexplicadas. Mas existe um aspecto extremamente interessante desse mistério, que frequentemente dá origem às mais diversas especulações. Os relatos de luzes incomuns no céu durante a noite em que a tragédia aconteceu. O grupo, formado por experientes esquiadores e excursionistas da Universidade Politécnica dos Urais, havia partido para enfrentar uma rota desafiadora pelas regiões montanhosas do norte dos Urais. Mas algo deu terrivelmente errado. As barracas encontradas posteriormente, misteriosamente cortadas de dentro para fora, indicavam que o grupo havia fugido às pressas e tomado por um enorme medo. Seus corpos foram encontrados espalhados pela neve, alguns usando pouquíssimas roupas, o que indica um estado de pânico extremo.
Ainda mais perturbadores eram os ferimentos encontrados em alguns dos corpos, que indicavam a ação de uma enorme força física, além de sinais de contaminação radioativa em suas roupas. Além dessas descobertas misteriosas, outros integrantes de expedições e moradores das regiões próximas relataram luzes estranhas que teriam sido vistas no céu durante a noite do incidente. Esses fenômenos luminosos inexplicáveis alimentaram a teoria de que OVNIs poderiam ter estado envolvidos de alguma forma, talvez provocando o pânico do grupo ou contribuindo de alguma outra maneira para seu destino trágico. Ao longo das décadas, inúmeras investigações tentaram lançar luz sobre esse caso. As teorias vão desde avalanches e experimentos militares, até ataques de Yetis. Mas nenhuma explicação consegue esclarecer de forma completamente satisfatória todos os aspectos do caso, principalmente os fenômenos luminosos relatados e sua possível ligação com a morte dos excursionistas. Esse caso é um capítulo sombrio na história da investigação do desconhecido, que nos lembra que existem coisas que não compreendemos, muito menos conseguimos explicar, e o quanto nós, seres humanos, na verdade sabemos tão pouco. Terceiro lugar, OVNI sobre o Irã. Na noite de 19 de setembro de 1976, os habitantes de Teherã, a vibrante capital do Irã, foram testemunhas de um dos mais misteriosos incidentes com OVNIs da história moderna. O que começou como um relato sobre objetos luminosos incomuns no céu, rapidamente se transformou em uma verdadeira operação militar. Tudo começou quando a Força Aérea Iraniana foi alertada por ligações de cidadãos preocupados, que relataram um estranho objeto luminoso no céu noturno. Os militares iranianos reagiram imediatamente e enviaram caças F-4 Phantom II para investigar o fenômeno. Mas o que deveria ser uma missão de rotina rapidamente se transformou em um encontro inexplicável. Os pilotos relataram que, ao se aproximarem do objeto, enfrentaram uma série de problemas técnicos. Seus instrumentos pararam de funcionar e, em alguns casos, até mesmo os sistemas de controle de armas das aeronaves foram completamente desativados. Esses fenômenos ocorriam assim que eles chegavam a uma determinada distância do objeto e desapareciam novamente assim que se afastavam. As descrições do objeto variavam bastante, mas algumas testemunhas falaram de um objeto luminoso que se movia em alta velocidade e que, em alguns momentos, chegava até mesmo a mudar de forma. O que torna esse incidente tão especial não são apenas os avistamentos em si, mas também os relatos detalhados dos pilotos militares e os registros das estações de radar em solo, que confirmaram a presença e os movimentos do objeto desconhecido. Ao contrário de muitos outros avistamentos de OVNIs, esse incidente foi oficialmente documentado pela Força Aérea Iraniana e, posteriormente, investigado por outros observadores internacionais, incluindo a Força Aérea dos Estados Unidos. O incidente de OVNI de Teherã de 1976 permanece como um dos casos mais bem documentados e, ao mesmo tempo, mais inexplicáveis da história dos avistamentos de OVNIs. Até hoje, a natureza do objeto que apareceu sobre Teherã naquela noite de setembro continua sendo um mistério. As tentativas oficiais de explicação vão desde fenômenos atmosféricos até aeronaves secretas de espionagem, mas nenhuma dessas explicações conseguiu esclarecer as estranhas falhas técnicas relatadas pelos pilotos. Esse incidente continua sendo um capítulo fascinante na pesquisa sobre OVNIs, um testemunho de como estamos tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe de desvendar os mistérios do nosso universo. Segundo lugar, o espetáculo celeste de Basileia. No ano de 1566, em uma época em que o mundo ainda era cercado por mistérios, e as fronteiras entre o céu e a terra pareciam infinitas,
Um fenômeno extraordinário ocorreu sobre a pitoresca cidade de Basileia, na Suíça, e até hoje permanece um enigma. Samuel Coxius, um observador acadêmico da época, documentou um acontecimento celestial que deixou os habitantes de Basileia impressionados e que ficou registrado para sempre em um folheto. Durante vários dias dos meses de julho e agosto do ano de 1566, testemunhas relataram avistamentos surpreendentes no céu. Elas descreveram como inúmeros objetos esféricos, semelhantes a esferas ou discos luminosos, pareciam surgir do sol. Essas esferas se moviam intensamente pelo céu, algumas pairando lentamente, outras voando em altíssima velocidade, criando um espetáculo que naquela época provocou tanto fascínio quanto um enorme medo. O folheto, ilustrado com representações desses objetos misteriosos, oferece uma imagem dos acontecimentos que ainda hoje desperta espanto e especulações. Ele mostra como as pessoas do século XVI tentavam compreender e documentar o incompreensível, algo que ia muito além de seu entendimento. Curiosamente, esse fenômeno não é considerado um acontecimento isolado. Os avistamentos de 1566 fazem parte de uma série de relatos semelhantes daquela época, que hoje são frequentemente agrupados sob o termo avistamentos de OVNIs do Renascimento. Cientistas e historiadores tentaram explicar essas aparições por meio de fenômenos naturais, como manchas solares, auroras boreais ou até mesmo histeria coletiva, mas nenhuma teoria consegue explicar completamente os registros e as ilustrações detalhadas. O fenômeno celeste sobre Basileia continua sendo um capítulo fascinante na história das observações inexplicáveis no céu. Se esses acontecimentos têm uma explicação natural, ou se são confirmações de fenômenos desconhecidos, talvez até mesmo extraterrestres, continua sendo um mistério que provavelmente ainda vai intrigar as pessoas por muito, muito tempo. Primeiro lugar, as Phoenix Lights. Na noite do dia 13 de março de 1997, a cidade de Phoenix, no Arizona, presenciou um fenômeno que entraria para a história como um dos acontecimentos mais marcantes e mais discutidos entre os avistamentos de OVNIs. Milhares de pessoas olharam para o céu naquela noite de primavera e foram testemunhas de um espetáculo extraordinário. Grandes formações de luzes em forma de V, que se moviam lenta e silenciosamente pelo céu. Essas luzes, que ficaram conhecidas como Phoenix Lights, se estendiam por uma área enorme e foram observadas em Phoenix, assim como em inúmeras cidades por todo o Arizona. Testemunhas descreveram as luzes como parte de uma estrutura enorme e sólida, grande o suficiente para encobrir o céu estrelado atrás dela. Essas descrições levantaram questões que iam muito além das tentativas de explicação apresentadas na época. A explicação oficial, apresentada pela Guarda Nacional, afirmava que as luzes eram causadas por sinalizadores lançados durante um exercício de treinamento. Muitas pessoas que haviam presenciado o fenômeno com os próprios olhos reagiram com ceticismo e rejeitaram essa explicação. Os críticos ressaltaram que as luzes permaneceram visíveis por tempo demais e formavam uma formação uniforme demais para que pudessem ser explicadas simplesmente como sinalizadores em queda. Ao longo dos anos, inúmeras teorias surgiram em torno das Phoenix Lights, desde projetos militares secretos até naves extraterrestres. Apesar da intensa atenção da mídia e da enorme fascinação do público, nenhuma explicação conclusiva para a origem e a natureza das luzes pôde ser encontrada. Até hoje, as Phoenix Lights continuam sendo um acontecimento central na pesquisa sobre OVNIs e um testemunho da necessidade humana de explorar e compreender os mistérios do cosmos. Agora queremos muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso.
Nós, seres humanos, estamos sozinhos neste universo infinitamente grande? Vocês acreditam na existência de extraterrestres? E qual desses casos mais fascinou vocês? Escrevam suas opiniões nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Muito obrigado!